Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos começar a palavra do Senhor. Boa noite, Berta Barbosa. Cheguei da igreja agora. Estava no culto. Mas Deus, Ele é fiel. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Paz, Cátia Pedro. O sangue de Cristo é mais poderoso que um vulcão. Quando ele abre a boca, a labareda de fogo e vai queimando do mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente. E o inimigo quer Roubar a sua fé, mas não vai conseguir. porque tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir. Você tem força de um Leão, mas não vai conseguir. ninguém pode Contra contra o seu Deus, mas não vai conseguir. esse Império vai cair. Poder da oração. Eu nunca vi um crente mendigar o pão. O Deus que dá a prova tem a solução. Solução. Levante a cabeça, pise nesse chão. Sai o poder De campeão. que eu conheço, só tem vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem e quer te humilhar e quer te Derrotar, mas não vai conseguir. porque tem fogo em Suas mãos, mas não vai conseguir. Você tem força de um leão, mas Não vai conseguir. quem pode contra O o seu Deus, mas não vai conseguir. Esse império vai cair com o poder da oração. crente que ora, quero ver. Glória a Deus, o crente que ora tem vitória. Só vitória. O crente que ora, ele tem vitória, ele não é um derrotado. Aleluia, Deus vence por ele. Aleluia. Pra cima dele. O crente lavado e remido, comprado pelo inimiga, Mesmo estando ferido, vai à luta. O crente lavado e remido, comprado pelo sangue de Cristo, é mais poderoso que um vulcão. E quando ele abre a boca, essa labareda de fogo vai queimando mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente. E o inimigo quer roubar a Sua fé, mas não vai conseguir. porque tem fogo em Suas mãos, Mas não vai conseguir. Você tem força de um leão, Mas não vai conseguir. quem pode contra Contra o seu Deus, mas não vai conseguir. esse império vai cair com o poder da oração. Eu Já nunca vi um justo mendigar o pão. O Deus que dá a prova tem a solução. Solução. Levante a cabeça, pise nesse chão. Com a força e o poder de um grande De campeão. até que eu conheço, só tem vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem e quer
derrotar, vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não, seu Deus. Com o poder da oração. Oh, oh, não. Com o poder da oração. Com o poder da oração. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aprender a palavra do Senhor nessa noite. Nós hoje vamos aprender a lições espirituais da árvore. Da árvore. É Salmo 1, é onde comecei, mas devido ao horário, aí eu parei. Né, que já era 10h30. Então, nós hoje vamos dar continuidade com essa palavra. É do Salmo 1, Salmo 1, verso 3, quando diz que, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você sabe que os frutos, eles têm o período deles dar fruto, né? Tudo tem o seu tempo. Como a própria Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes 3. Tempo determinado para todas as coisas. Então, ele diz que pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Porque uma árvore, ela plantada aonde está sempre a água molhando aquela planta, a tendência dela é não morrer, né? Porque ele diz que plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, né? Cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerem prosperará. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre esse texto aqui, de Salmos 1 e o verso 3. Que nós vamos... são lições espirituais da árvore. E o texto sagrado nos ensina lições preciosas para o nosso crescimento espiritual, usando uma árvore como alegoria. A árvore é considerada a maior planta da superfície terrestre. Possui caules lenhosos que se ramificam em galhos e que se estendem em sua parte mais alta, formando as copas. As árvores frutíferas, além de raiz, galhos e folhas, também apresenta flores, frutos com sementes, né? Com semente. As árvores como alegoria do ser humano, ensina-nos grande verdade espirituais. É uma alegoria da árvore para o ser humano, para nós. Porque árvore é árvore e nós somos seres humanos. Então, aqui diz que ensina-nos grande verdade espirituais. Na Bíblia,
Nesse texto sagrado, o salmista compara o homem que não segue os conselhos dos ímpios e medita na lei do Senhor a uma árvore frutífera. Ele faz uma comparação. E abençoada, plantada em terra fértil, junto à corrente de água. Deus nos escolheu para sermos árvores que produzem frutos permanentes e com qualidade. Com qualidade. Lá em João 15:16. Está esse texto. A importância das árvores nas escrituras. Você vê que a Bíblia, ela vai dando lições espirituais para nós, comparando com as coisas que tem na terra. Exemplos, vai nos dando. Então, a importância das árvores nas escrituras Gênesis, capítulo 1, versículo 11, é dito que Deus é o criador de tudo, inclusive das árvores, porque foi Ele que criou tudo. Foi Ele quem disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Porque cada árvore, ela tem uma finalidade, né? De dar um fruto. De dar um fruto. Tem o pé da laranja, o pé da jaca, o pé do limão, tem a melancia, tem a abóbora. Cada uma tem sua finalidade. E nós, como cristãos, que somos comparados a árvores, nós também precisamos cuidar da nossa árvore para que nós venhamos dar frutos preciosos. O que a gente pregar, o que a gente falar das coisas de Deus, ela venha a ser fértil, venha a ser próspero, né? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Aí, lá em Gênesis 21:33, vemos que Abraão, o nosso pai da fé, né? Deixou-nos muitos exemplos positivos, dentre eles um exemplo ecológico, referente à preservação ambiental, e plantou um bosque em Beceba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. Aleluia. Aí lá em Números 24:6, o povo de Deus é comparado à árvore de sândalo que o Senhor plantou, cedro, junto às águas, assim como o sândalo exala seu perfume, até no próprio machado que o fere, o cristão deve exalar o bom perfume de Cristo. Você vê que é uma grande comparação que o Senhor está falando conosco a respeito das lições espirituais das árvores, né? Das árvores. Aí lá em Jó 14:7-9, todos conhecem esse versículo de cor salteado, né? Esse versículo de Jó, quando ele diz lá que é mencionado a importância da água na renovação das árvores. Por quê? Porque quando ele diz que há esperança para a árvore que se for cortada.
ainda que se renovará, não cessarão seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, e o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta. Você vê que aqui a palavra de Deus, ela é falada para nós, ela é comparada a nós como uma árvore. Quantas pessoas estão, aleluia, já com suas árvores cortadas, pessoas desanimadas, eles não têm mais força para nada. As suas árvores, as suas esperanças foram cortadas, perderam o cheiro da água de Cristo. Por isso que ele diz que a importância da água na renovação das árvores. Ou você, eu, temos que estar sempre bebendo desta água, água da vida, para que nós venhamos ser renovadas, sempre tomando dessa água. Por isso que ele diz a importância da água na renovação das árvores. Porque há esperança. Há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda que esteja lá no mundo aprontando poucas e boas, mas tem alguém da sua família que está ali orando, está buscando, está pedindo a Deus, está clamando, está invocando o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. Você está pedindo por aquela pessoa. Então, ela aqui dá um exemplo, quando ele diz, ele menciona nesse capítulo de Jó, que ele diz, porque há esperança para a árvore cortada. Se for cortada, ainda que se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra, a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó da terra, né? Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta. Então, nada na sua vida está perdido, porque aonde há vida, há esperança. Aonde há oração, há-se uma esperança pelo poder da oração. Pelo poder da oração, há um renovo para a vida daqueles que estão, aleluia, com seus troncos já cortados. E aqui diz que o Salmo 52, vemos que Davi se sentia como uma árvore verdejante. E exclamou, eu sou como oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Ele confiava. O nosso segredo com Deus e Deus com a gente, é a gente não perder a esperança. É a gente não desanimar. Não perder a fé. Continuar crendo que Deus irá fazer. E Deus dará a solução. E aqui diz que o salmista afirma que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto. Eu já preguei aqui sobre o cedro. Sobre o cedro. O cedro, ele é uma árvore que ela cresce para baixo, na profundidade. E quando ela toca, a raiz dela toca mesmo lá no solo, na rocha, que não tem mais aonde ela descer, as raízes dela abraçam
abraça a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus, que nós temos que estar sempre abraçado com Ele. Aleluia. E quando ele diz que ainda na velhice darão frutos, serão viçosos, florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quantas pessoas aí de idade, eles estão aí trabalhando. Eu conheço umas irmãs, elas são até da igreja, da ADVEC. Elas têm mais de 80 anos de idade, mas elas trabalham lá na frente da oração, elas dirigem oração. Aquelas mulheres têm um vigor, ela tem um vigor. É Deus que faz isso. Porque quanto mais você ora a Deus, quanto mais você se dedica à obra, quanto mais você se dedica à oração, Deus vai renovando as suas forças, Deus vai renovando você, Deus vai lhe dando, vai lhe sustentando. E você, como diz a palavra aqui, ó, que ainda na velhice, ainda darão frutos. Glória a Deus. Vemos que o povo do Senhor será chamado de árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O profeta Jeremias, lá em 17, ele escreveu: boa noite, Pai do Senhor, Marilda, Amanda, Jandira, vocês são todas bem-vindas. Então, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, 7 e 8, ele escreveu, ele disse: bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. No ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque a sua fé, ela está enraizada em Deus, em Jesus. Por isso que ele diz, o profeta Jeremias: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando você confia, irmã, no Senhor, você deposita a sua fé em Deus, você crê nele, sabe que ele vai fazer, sabe que ele vai agir em seu favor, sabe que as suas orações estão ali, ó, sendo guardada por Deus, como a própria Bíblia diz que a nossa lágrima, as nossas orações, elas são guardadas no odre. Então, o Senhor, ele responde a nossa oração. E aqui ele diz, o Senhor faz uma promessa relacionada a ecossistema que beneficia o seu povo. Não temas, não tema animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos dará o seu fruto. A figueira, a vide, dará a sua força. Jesus disse que toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. O próprio Jesus se comparou a uma árvore, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador.
Jesus expressa seu desejo de que sejamos como árvore frutífera. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Você vê que Jesus ele fala que toda árvore boa produz bom fruto. Quem é bom, quem está na casa de Deus, produzindo coisas boas para a obra do Senhor. E tem aqueles que estão lá dentro da casa de Deus, mas eles não estão produzindo frutos bons. E é por isso que Deus, ultimamente, ele vem arrancando máscara de muitos. Eu sempre digo que a Deus ninguém engana. Deus ninguém engana, irmão. Quem pensa que está enganando Deus, está enganado. Está se enganando a si próprio. Porque Deus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o comando de tudo. Então, quem pensa que está fazendo suas coisas erradas, ocultas, e Deus não está vendo, está enganado. Porque Deus vê tudo. Ele sabe de tudo. Aí o que acontece? A máscara cai. Dá maus frutos, como diz a palavra do Senhor, dá maus frutos, produz frutos maus. Aí quando você vê, diz, fulano caiu, fulano desviou. Por quê? Porque dava maus frutos. É a palavra de Deus que fala. As aves são muito importantes para a preservação do meio ambiente. E a sobrevivência do homem também. Né? E das árvores podemos extrair muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Pois o próprio Deus se apresenta a Israel como uma árvore verdejante. Eu sou como uma faia verde, de mim é achado o teu fruto, diz o Senhor. Então o Senhor Deus de Israel, ele é aquele que ele cuida de tudo para nós. Mas ele quer que nós também perseveramos. O segredo do cristão é perseverar. Quando você persevera na oração, você busca Deus na oração, você medita na palavra de Deus, porque Deus ele é fiel para dar vitória para mim, para você. As suas orações serão respondidas, porque o Senhor responde. Aqui no Salmo 111, o Salmo 111, o verso 10, ele diz assim, a palavra do Senhor, no Salmo 111, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Então, os quatro maiores princípios da Bíblia. A palavra de Deus fala do temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Porque quando você tem o temor de Deus, você está temendo a Deus, você tem sabedoria. O princípio fala do começo e da origem de alguma coisa. Além do princípio da sabedoria, a Bíblia fala de outros importantes princípios. O princípio da criação,
o princípio da sabedoria, o princípio do evangelho, o princípio do verbo. E o princípio da criação foi o próprio Deus que originou o universo. O universo não surgiu por uma obra do acaso, não. Como tenta explicar os cientistas modernos através das teorias do Big Bang. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma verdade absoluta. É precisa ser criada. Hebreus 1, capítulo 1, verso 10, o escritor sagrado confirma uma verdade já estabelecida, dizendo, olha, tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus. São obra das tuas mãos. Irmãs, as coisas de Deus, ela é mistério. Você sabia que as coisas de Deus, ela é mistério? A criação do mundo, tudo é mistério de Deus. A gente só tem que obedecer. A gente só precisa seguir o seu caminho. A gente só precisa, aleluia, fazer a sua vontade. Quando ele diz que o escritor sagrado confirma uma verdade já estabelecida, dizendo, olha, tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, os céus, são obra de tuas mãos. Lá em Isaías 41, 4, Deus faz uma pergunta acerca deste princípios. E ele mesmo traz a resposta. Ele faz a pergunta e ele mesmo traz a resposta, dizendo quem operou e fez isso, chamando as gerações desde um princípio. Eu, Senhor, o primeiro com os últimos, eu mesmo. Ele faz a pergunta, Deus, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Quem foi que fez tudo? Quem criou o céu? Quem criou a terra? Foi Deus. Foi ele. Aí o princípio da sabedoria. A sabedoria teve o seu princípio e a sua origem na eternidade. Provérbio 8, 22. O salmista confirma uma verdade já repetida em outras partes das Escrituras, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Este princípio da sabedoria, do qual a Bíblia fala aqui, em outros textos paralelos, é o princípio da sabedoria na vida do homem. Porque o homem que tem sabedoria, que tem temor de Deus, ele obedece. O homem que obedece, ele tem temor a Deus. O homem que tem temor a Deus, ele faz a vontade de Deus. Ele escuta o que Deus fala. Ele ouve o que Deus fala. Ele atende o mandar do Senhor. Tem aquele hino 515, quando diz: se pelos vales eu, peregrino vou andar, e a sua palavra em Cristo anunciar. Que diz,
Com Cristo eu irei aonde Ele for, caminhando na graça do meu Salvador. Aí você canta, se Cristo comigo vai, não vá sozinha não, eu irei. Pai Senhor de Alves, seja bem-vinda, minha linda. E não temereis, com gozo irei, comigo vai. Aí ele diz, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Muitos não querem mais levar a sua cruz. Muitos já largaram a cruz pelo meio do caminho. Aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto, Senhor me quer mandar. E aí você vai para o deserto? Por isso que ele diz aqui o princípio da sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. O princípio da sabedoria. Aí ele fala, o profeta Jeremias escreve, ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Você vê a sabedoria de Deus. E aquele que tem o temor de Deus, guarda o temor de Deus no seu coração, ele se torna uma pessoa sábia, né? Ele é sábio, sábio em sabedoria, aleluia, sábios em conhecimento, sábio em entendimento, sábios em discernimento. Então, a sabedoria é a fonte daqueles que temem a Deus, como diz o princípio da criação e o princípio da sabedoria. Aí ele diz aqui, se pelos vales eu, peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, é grato levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Ele vai, nós vamos na frente, né? Ele vai na nossa frente e a gente vai seguindo atrás. Como diz um corinho que tem, que diz assim, Jesus na frente, logo atrás, sigo eu. Jesus na frente, logo atrás, sigo eu. Então, Jesus na frente, a gente vai seguindo. E aqui ele fala o princípio do Evangelho. Marcos 1, capítulo 1, versículo 1, quando diz a Bíblia fala do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho significa boas novas, é Cristo, é o próprio princípio, a origem do Evangelho, pois a sua vinda a este mundo para salvar o homem foi a melhor notícia que a humanidade recebeu. Lucas 2:10. Aleluia! O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Porque ele diz, se crês, verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se ele está dizendo que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é uma promessa que ele está nos fazendo. Ele está dizendo, se eu crer, se eu, Ereni aqui, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu e a minha casa. É uma promessa. É a palavra de Deus que fala. Então ele diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de toda aquele que crê. Nós fomos chamados para anunciar Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Porque Cristo, as coisas de Deus, elas são mistérios. A criação do mundo, como Deus criou tudo, é um mistério profundo. Como eu li aqui, foi o próprio Deus que originou o universo. O universo não surgiu por um acaso, por uma obra do acaso, como tenta explicar os cientistas modernos, através de teorias. Eles nunca vão entender. Eles nunca vão saber, por mais que eles estudem, se aprofundem aí. Isso é um mistério de Deus. O universo, como ele criou, como ele formou, como ele diz, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, tudo ele fez para o seu louvor, para o seu louvor. Ele nos fez para adorar ele, para louvar, para bendizer o teu nome, para obedecer, para guardar o temor dele, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Deus. Então falamos do princípio da criação, falamos do princípio da sabedoria, falamos agora do princípio do evangelho e vamos falar o princípio do verbo. Que lá em João 1, versículo 1, o apóstolo João escreve que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo a que o apóstolo João se refere aqui é Cristo. Cristo é o próprio verbo que deu origem a todas as coisas. Aleluias. Paulo escreveu, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Lá em Apocalipse 19:13, a Bíblia afirma que ele se chama a palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o princípio da criação, o princípio da sabedoria, o princípio do evangelho, o princípio do verbo, que é a palavra de Deus. Aleluia. Ele é o princípio, é a origem de todas as coisas. Por isso que nós devemos nos abraçar, nos apegar a esse Deus tão grande, tão poderoso, irmão, que nós temos. Um Deus forte. Por isso que o hino 510,
515, quando diz, se Cristo comigo vai, eu irei. Aí ele diz que se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas sem de salvação sem par. Aí ele diz, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Será a minha sorte a dura cruz levar. Cada um tem sua cruz, uma mais pesada do que a outra, mas tem que carregar. Sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. O crente que vive na presença de Deus, o crente que obedece à palavra de Deus, o crente que faz a vontade de Deus, a cruz dele ou dela pode ser pesada do jeito que for, ele continua carregando, ele continua levando a sua cruz, porque ele não carrega sozinho. Jesus carrega com a gente. Aleluia. Aqui em Lamentação 3:22 a 23, quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus. Você vê, nós temos a misericórdia de Deus. É a causa de nós não sermos consumidos. O texto sagrado é a inesgotável fonte da misericórdia. É inesgotável, ela não seca. Essa fonte, ela não seca. A fonte da misericórdia. O texto sagrado é, sem dúvida, é um dos textos mais importantes da Sagrada Escritura. A ciência já descobriu que todos os recursos naturais podem se esgotar um dia. Contudo, as misericórdias do Senhor nunca se esgotará. Nunca se esgotarão. As misericórdias do Senhor jamais acabarão. E é a causa de nós não sermos consumidos. Quando ele diz aqui, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não tem fim. Por que vai abandonar um Deus desse? Por que vai virar as costas para um Deus desse? Não pode. Um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de compassão, um Deus paciente com o seu povo, povo rebelde, malcriados, faz biquinhos, bate o pé, bate o pezinho, mas ele é misericordioso, porque ele diz que a causa é a fonte inesgotável. É inesgotável a fonte da misericórdia. Aleluia. As misericórdias do Senhor são eternas. As misericórdias do Senhor não têm prazo de validade, irmão. Data de vencimento, elas jamais acabarão. É por isso que nós estamos aqui. Somos pecador. Às vezes somos falador demais. Como diz algumas irmãs, às vezes elas falam, eu sou bocuda mesmo. Mas a misericórdia de Deus abrange tudo isso. Porque Deus sabe que nós somos falhos. Aqueles homens do passado, aqueles homens que tem as histórias na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés,
Eles tinham suas falhas. Noé, mas a misericórdia de Deus o acompanhavam eles. Porque poderiam ter os seus maiores defeitos. Mas ele não abandonava o seu único Deus. E o Salmo 103 é dito que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Isso são promessas de Deus na nossa vida. Ela é de eternidade a eternidade, as misericórdias do Senhor. Davi disse: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Aí Lucas, lá 1:50, Maria disse: e a sua misericórdia de geração em geração, sobre os que o temem. Você vê que a palavra temer, ela é importante para mim e para você. Você temer a Deus. Deus não leva em conta nossos erros, nossos defeitos, não, irmão, porque ninguém é perfeito. Mas quando você teme a Deus, a misericórdia de Deus, ela lhe abraça. Você obedece a Deus, a misericórdia do Senhor, ela te abraça. E aqui, olha, o salmista diz: louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Você vê que a palavra do Senhor, ela sempre nos convoca a orar, a louvar. O que foi que ele falou para Jeosafá, quando Jeosafá estava sendo atacado, né, pelo exército dos seus inimigos? O que é que ele falou para Jeosafá, o Senhor Deus? Ele diz: mande o povo louvar. Bota o povo para louvar, porque enquanto eles estão louvando, ó, eu vou trabalhando. Eu vou movimentar para você, Jeosafá. E aí o que é que Jeosafá fez? Botou o povo para louvar. O povo começou a louvar o Senhor. Você vê como é importante a gente louvar. Às vezes a pessoa está tão amuada, tão entristecida, não tem coragem nem de dar um glória a Deus, não tem coragem de dizer assim, nem amém. Às vezes você está dentro da igreja, aí você, o pastor lá, o pregador lá, quem está falando, tá, dá glória a Deus, igreja. Aí dá aquele glória a Deus arrastado, sem força. Mas aquilo que vem de dentro da sua alma, Deus está vendo o seu sofrimento, mas que mesmo no seu sofrimento, você está vendo que Deus vai lhe abençoar. Hoje mesmo, lá na minha igreja, teve o culto, lá tendo o culto, uma campanha sobre a derrubada das muralhas, né? E a pregadora que veio pregar hoje, uma mulher muito usada por Deus, pregou na profundidade, ela pregou muito. Mas aquela mulher também, ela estava precisando receber alguma coisa de Deus. Receber de Deus. E no final da pregação, Deus tomou lá o pastor, a pastora lá, e começou a profetizar para aquela mulher. Porque ela precisava também receber. Então, é aquele dizer que diz que a própria Bíblia fala que quem dá é melhor dar do que receber. Você dá, você recebe também. Aleluia. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quem tem sabedoria teme a Deus. Quem teme a Deus tem sabedoria. Qualquer atitude que for querer tomar, primeiro vai pensar.
vai avaliar, vai orar, vai buscar a Deus, vai perguntar para Deus se deve fazer ou não deve. Esse é o proceder do cristão. Nunca toma uma atitude como diz, na onça. Não. Primeiro vai orar, vai pedir a Deus direção, vai buscar a Deus, vai ver se está certo, se deve tomar. E aqui, para nós encerrarmos, para nós orar, quando fala que as misericórdias do Senhor cancela o nosso castigo. A misericórdia do Senhor cancela o nosso castigo. O profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não sermos consumidos. Portanto, as misericórdias do Senhor anulam o nosso castigo. Isaías 60:10, o próprio Senhor diz: no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Está vendo aí? No furor, porque Deus fica zangado também. Eu gosto daquela passagem da Bíblia, quando Davi, ele foi fazer o censo com aquelas pessoas lá, né? Eu já preguei isso aqui, que ele foi fazer o censo, ele foi numerar as pessoas. Aí um profeta lá chamou a atenção dele, disse que ele não fizesse aquilo. Mas ele desobedeceu, e aí ele foi numerar. Ah, não, Deus não brincou. Deus não brincou. Deus não queria que ele numerasse aquele povo. E Deus mandou uma praga e matou muita gente. E quando Deus ia destruir tudo, imediatamente, aonde há arrependimento, irmão, há misericórdia. E Davi, no mesmo instante, ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus, ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi invocou o nome do Senhor, se arrependeu daquilo que ele tinha feito, daquela desobediência, que ele olhou para o céu, ele viu um anjo com uma espada apontada para a terra. Aquele anjo ia destruir tudo, ia acabar de destruir tudo. Quando ele se arrependeu, aí Deus disse para aquele anjo: pare, cesse, não fere mais nada. E chegou um ponto que o próprio Davi, ele virou para Deus e disse: por que que o Senhor está ferindo esse povo? O que que esse povo fez? Fere a mim, porque foi eu que fiz o erro errado. Eu gosto muito dessa história, dessa passagem. Já preguei aqui isso, sobre essa passagem de Davi. Muito boa ela, e é muita experiência para nós. Amanhã, com a permissão do Senhor, eu vou pregar ela de novo aqui, essa passagem. Muito boa. E aqui, para nós encerrarmos, Isaías 30:18, lemos que o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Olha, ele esperará a paciência de Deus comigo e com você. Isaías 30:18, lemos que o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos que nele esperam. A palavra de Deus, irmã, é a verdadeira palavra, profecia. A palavra de Deus. Você vê que lá, quando Ezequiel, Deus mandou Ezequiel, que
que ele foi escolhido como atalaia para profetizar para aquele povo se arrepender. E Deus conhece o limite do homem. E o que aconteceu? Deus colocou Ezequiel, como aquele povo não queria ouvir o que Ezequiel falava, pregava, chamava atenção, corrigia. Então eles eram um povo rebelde. E Deus estava vendo que eles não estavam obedecendo Ezequiel. E Ezequiel já estava se aborrecendo com aquilo. E o que é que Deus fez? Ele disse para Ezequiel, você vai ficar mudo. Vou deixar você mudo por um tempo. Enquanto Ezequiel estava mudo, Deus estava trabalhando naquele povo. Ezequiel passou 7 anos mudo, sem poder pregar para aquele povo rebelde. E Deus dizia, eles são povo rebeldes e obstinados de coração. Porque Deus, ele sempre defende o seu povo. E Deus queria libertar aquele povo. E aqui ele diz que é dito, Sofonia 3,15, é dito que o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verás mais mal algum. Glória a Deus. Conclusão. O plano amoroso de Deus para a humanidade, revelado por sua infinita misericórdia para com todos nós, ao enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por todos os homens. E resumindo, pelo que é dito nesse texto sagrado, em Lamentação 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus, ele é fiel. Deus, ele é bom. Ele é misericordioso. Você vê que nós somos limitados, mas Deus não é. Ele é ilimitado. Nós suportamos as coisas, temos um limite para suportar. Alguém que nos fere, alguém que está querendo nos prejudicar. A gente quer logo tomar nossa atitude, resolver da nossa maneira. Mas Deus não. Deus é diferente. A gente temos que aprender a deixar na mão do Senhor para que Ele resolva por nós. Ele age em nosso favor, porque a misericórdia dEle é grande. Porque, irmãos, nós não somos nenhum bonzinho não, tá? E a gente às vezes prega a palavra de Deus, prega até exortação, mas não somos bem vista. Mas nós continuamos. Quem tem o dom de exortar, de pregar exortando, eu mesmo só prego assim, exortando, ensinando, porque é um dom que Deus me deu. E eu procuro a cada dia colocar ele em prática. Porque aquilo que você coloca em prática, cada dia ele vai saindo melhor. Mas sabemos que muitos não aceitam a correção. Eu também só gosto de pregar ensinando. Eu gosto de pregar explicando para que todos vocês entendam a palavra de Deus.
Porque quando você ensina, você aprende. Pregar gritando, berrando, você não vai entender nada. Eu sempre falo isso. Então, irmãos, amanhã, com a permissão do nosso Deus, a partir das 21 horas, estaremos aqui de novo. Vou procurar aquela passagem de Davi, para nós falarmos um pouco naquela passagem que é muito importante. Então, nesta noite, nós vamos orar com a nossa amada irmã Cátia Pedro, Beta Barbosa, Leonora, a Vanessa, a Ruth, a Fátima, Ana, a Rosane Sene. Rosane Sene, bota lá no meu privado, no meu MSN, o número do seu celular para te botar lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Aline Rodrigues, Jandira, Alda Bueno, Marlene, Amanda, Marilda, Eugênia, Marineuza, Odila Alves. A Odila Alves, ela também tem um grupo lá, um grupo Orais Sem Cessar. Denise Oliveira, a Brenda Machado, ô minha norazinha abençoada de Deus, cadê você, menina? Adriana Coutinho, Helena Vera Santos e Ana Cláudia, tá? Rosa Maria, oração pela sua vida espiritual, emocional, familiar, libertação, salvação do sobrinho, Walter Modesto, salvação e libertação do seu pai, Antônio Rodrigo e família. Aqui está, irmãs, o caderno de oração, onde é colocado aqui os nomes de vocês. Todas vocês que entram, a gente coloca. Meu esposo vai anotando, ele é o secretário. Eu vou fazendo o live aqui e ele vai anotando o nome de quem entra, tá? A Helena Santana, tá? Ele, acho que ele anotou o nome de todos. Adriana Coutinho, a Odila anotou, a Eleonora, a Marilda Lobato, Amanda Anderson. Ele anotou o nome de todas aqui. Então vamos orar nesta noite, vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê uma noite de paz, tá? Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que Ele nos dê a esperança de cada dia, a fé, que ela venha a ser acrescentada a cada dia mais nas nossas vidas, né, irmãos? Que o Senhor abençoe a família de vocês. Vamos orar, porque tem muitas irmãs desanimadas. Tem muitas irmãs que não querem mais orar, estão desanimadas. E nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente com Jesus na nossa frente. Logo, logo, essa pandemia há de passar. Eu sei que as lutas, ela não para. Ela não para. As lutas, ela não para. Coisas boas para frente, não esperamos nada de bem, de bom. A única coisa de bom que nós temos daqui para frente é você estar firme na presença de Deus. Hoje mesmo Deus usou a nossa pastora lá na nossa igreja e falando que vai vir coisas terríveis na terra e que muitas
muitas vão chorar, muitos vão chorar. Ainda disse para nós aproveitar enquanto é tempo de nós buscarmos a Deus. A nossa pastora hoje foi usada lá na nossa igreja em profecia, falando para a igreja de Cristo. Que é para nós aproveitar o tempo. O tempo. Porque vai vir coisas feias por aí, irmã. Irmã, não espere que venham coisas boas, não. Espera no Senhor, se firmar com Jesus. Eu me lembro que quando, foi o ano passado, eu fazia um trabalho da família aqui na minha igreja, na congregação que eu congrego. E Deus, umas 2 vezes, Deus mandou eu falar para a igreja que a igreja orasse, porque ia vir. Eu não sabia o que era, porque Deus não me disse, mas o Senhor disse para mim, vai vir algo sobre a terra. Eu falava, olha, irmãs, vai vir algo sobre a terra e vai morrer muita gente. Eu não sei o que é que vai vir. E Deus vai permitir. E vai morrer muita gente. Vamos orar, irmão. Vamos tomar posição com Deus. Vamos se firmar com Deus. Umas 2 vezes Deus me usou falando isso ano passado. Eu estava até hoje comentando com meu marido. Eu disse, eu jamais imaginaria que isso que Deus me usava dentro da congregação que eu congrego para falar para a igreja que havia algo sobre a terra e que ia morrer muita gente. Eu jamais imaginaria que seria essa pandemia aí. E morreu muita gente. Então, vamos orar, irmão. E hoje Deus usou a pastora da minha igreja e falou que para a gente buscar a Deus enquanto a gente está podendo achar. Ele mesmo diz, buscar a Deus enquanto se pode achar. A gente não sabe o que é que vem pela frente. Mas se nós tivermos com a nossa vida enraizada como a árvore, como eu preguei hoje, sobre as lições espirituais das árvores, nós sabemos que Deus vai livrar o seu povo. Deus vai livrar. Deus vai nos livrar. Mas nós precisamos buscar a Deus. Não deixe esse Deus por nada deste mundo. Vamos orar. 11 horas. Eu comecei 9h30, por isso que eu fui até 11 horas. Tá? Quando eu começo 9 horas, eu vou até 10. 10, 10 e 10. Então, tudo com ordem e decência. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai da glória, eu te apresento nesta noite a vida das tuas servas. Aleluia. Todas aquelas, ó Deus, que entrou aqui, Senhor, nesse live para ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra foi pregada. Porque eu gosto de pregar a tua palavra. Eu prego a tua palavra. Eu falo da tua palavra. Eu falo das tuas grandezas, Senhor, através da tua palavra. Eu prego a cura. Eu prego a libertação. Eu prego a salvação. Eu prego a transformação. Porque o Senhor é um Deus transformador. O Senhor é um Deus libertador. O Senhor transforma e o Senhor liberta. E o Senhor é um Deus restaurador. Aleluia, o Senhor restaura. Aleluia, o Senhor transforma e o Senhor liberta. Basta o ser humano abrir o coração para receber de ti a graça
as misericórdias, as bênçãos, a salvação, a cura, Senhor, para a nossa família. E que nesta noite Deus abençoe as servas do Senhor. Que Deus dê graça e dê força. Eu apresento a família de cada uma nesta noite. Senhor, eu te apresento também meus netinhos, meus filhos, minhas filhas, meus genros, meu esposo, a minha família, a minha parentela, os de longe e os de perto. Também eu te apresento a família, Senhor, das tuas servas, que precisa, Senhor, de um socorro divino, que precisa, Senhor, de uma restauração dentro dos seus lares. Pai, eu apresento a Ti, aleluia, todos os pedidos de oração que são colocados lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Pai, toma as intercessoras daquele grupo e dá vitória às tuas servas, pelo poder que há no teu nome e no sangue de Jesus. A paz do Senhor, compartilhe o vídeo, coloca aí nas suas redes, coloca no seu zap e que Deus te abençoe. Até amanhã. Um beijo no coração da Rosana, da Sônia Maria, da Neusuíta, da Helena Santana, da Brenda, da Adriana Coutinho, a Odila Alves. Um beijo, Odila Alves. Jesus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa mulher usada por Deus, tá? Que Deus lhe abençoe. Você é uma bênção de Deus, tá? E quem é mais? A Eleonora. Um beijinho no Theo, Eleonora. Dá um beijo no Theo, tá bom? Marilda Lobato, que não perde. Toda noite ela tá aí, assistindo os meus lives. Amanda Anderson, a Jandira, que é lá da minha igreja, a Rosana Sena é lá da minha igreja. A Fátima Correia também, quando ela pode, ela entra também. Cátia Pedro, que é minha amiga, que é da minha igreja também, minha amiga de muitos anos, tá? É uma das administradoras lá do nosso grupo. A Beta Barbosa também. Todos estão sempre aqui, todas as noites, ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Até amanhã, tá, gente? Beijão no coração, compartilhando aí e dando um beijo. Como diz a Odila Alves, um beijo e um queijo. Hein, Odila? Um beijo e um queijo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Meus olhos estão fechando de sono. Até amanhã.